Configurar VPS fácil, configurar tudo no Linux difícil, né? As integrações são difíceis de fazer no Linux. A usabilidade é difícil. Ele não é tão poderoso, né? E ele não é seguro por padrão. Agora, você fazer tudo isso localmente é fácil de configurar, é um pouco mais seguro. Vamos falar de segurança. Que esse aqui, meu jovem padawan, é muito importante. Porque, cara, isso aqui é onde a maioria das pessoas fala sobre receio, medo, que pode acontecer, blá blá blá. Então, assim, é uma aula bem curta e tem dois caminhos para essa aula. Você pode assistir a aula e aprender um pouquinho, ou você pode simplesmente jogar esse arquivo aqui, o prompt e o PRD, que já tem na pasta ali, simplesmente jogar pro seu bot. Então, se você quiser assistir essa aula, o caminho é você ficar aqui e aí eu vou explicar tudo certinho para você. Se você não quiser assistir essa aula, você simplesmente abre aqui o nosso Google Drive, você vem aqui em prompts, e aí você tem um prompt aqui de segurança, tá vendo? Opa, eu pedi para abrir o prompt aqui, mas ele vai abrir outra ferramenta. Vamos lá. Você pode vir aqui em prompts e você tem aqui o prompt de segurança, né? Então aqui ele já tem o prompt certinho, então você tem que copiar esse aqui, tá? E você precisa também de outro arquivo chamado PRD, que é esse aqui de segurança. Então você copia esse PRD e você copia esse prompt aqui e você cola os dois literalmente no seu Telegram. E aí ele vai configurar tudo para você automaticamente, tá bom? Mas eu vou pressupor que você queira assistir agora e aprender um pouquinho. Então vamos passar por essa jornada juntos, tá bom? Então o que você tem que saber agora para você blindar a sua segurança? Então vamos abrir aqui essa. Então vamos lá, gente, para aqui deixar menos ruído, tá? Então vamos blindar a segurança do seu bot, tá? Então olha só que interessante, gente. Nas últimas 24 horas eu tive 1000 tentativas de ataque dentro do meu OpenClaw. Então assim, realmente a galera tenta atacar toda hora, né? Então quanto antes você se blindar, melhor é. Então a segurança, ela é muito importante, tá? Então a primeira coisa que a gente vai blindar é esse Telegram Allow List, que é o que a gente fez na primeira aula. Então isso é tão importante que eu já fiz isso já na própria configuração. Depois a gente vai fechar todas as portas, exceto o SSH, né? A gente vai detectar e banir IPs que estão tentando fazer esse brute force. Então isso aqui que está acontecendo é a pessoa tentando fazer brute force. Então é o cara tentando rodar um programa para rodar 1000 senhas diferentes para tentar acessar na força. Então aqui quando dá 5 tentativas, bane por 1 hora o cara. A gente vai criar umas regras para ele nunca colocar suas chaves API dentro do seu hardcode, porque se alguém pegar, ou se você subir um app e tal, às vezes ele pode ir com a sua chave exposta, né? A gente vai fechar também aqui as suas portas e tudo certinho, tá? Então o que a gente pode fazer é passar passo a passo, mas de novo você pode só copiar lá os itens e jogar aqui. Então o mais importante de todos é mudar o DN policy se tiver open, né? Que é o que a gente passou aqui. Então a gente vai colocar aqui o DN policy, né? Então você pode jogar o comando aqui direto no Telegram mesmo, não tem problema, tá? Inclusive eu vou até mudar o modelo aqui do meu e vou colocar o Sonnet aqui pra gente não ficar gastando os meus tokens do Opus, né? Então a gente colocou aqui o Sonnet, tá? Então tá trancado, ó, o DN policy tá com allow list e aqui é o meu número, que é o que a gente configurou antes, tá? Então se tiver como open, você tem que parar tudo e mudar pra allow list, senão qualquer pessoa pode mandar mensagem pro seu bot, tá bom? Agora vamos configurar o firewall, tá? Então é um passo simples e muito poderoso. Então o que a gente vai fazer aqui é seguir esses comandos aqui, tá? Então vamos seguir esses comandos aqui e você vai ver que é bem prático, né? Essa aqui é a maravilha de ter uma IA inteligente. Não você só copia as coisas e cola e ela vai fazendo tudo, tá? Então ela bora blindar o servidor e ela já faz tudo isso pra você. Então ela já mexeu em algumas coisas aqui, tá? Olha só. Então ela já ativou o outgoing, ela já ativou o SSH, então beleza, só porta 22, e ela já ativou o nosso firewall UFH. Então pode ver aqui o FW ativo e habilitado no seu boot, tá? Agora o servidor só aceita conexões de SSH de entrada, todo o resto é bloqueado. O OpenClaw funciona normalmente porque ele só faz conexões de saída, tá? Então é isso, beleza? Fechamos o primeiro. No segundo a gente vai configurar o fail to ban. Então a gente vai pegar esse aqui e colocar esses dados aqui. Então a gente vai copiar esses aqui, colar aqui. Então o que aconteceu aqui é que a gente resetou a estrutura do gateway dele. Então toda vez que a gente mexer em algo que mude a estrutura dele, ele reseta o gateway para aplicar as configurações. Então às vezes ele para de responder, ele some porque ele está resetando esse gateway dele, né? Então é isso aqui, tá? E aí a gente tem que configurar essa seção aqui. Então eu vou mudar essa seção aqui, eu já vou colar ela aqui embaixo. Então ele já vai interpretar o primeiro comando, já vai executar, e ele vai interpretar o segundo, já vai executar também, tá bom? Então ele já instalou, ó, o fail ban instalado e rodando, as configurações aqui. Então, ó, no caso ele respondeu a primeira pergunta, que foi essa aqui que a gente colocou, né? E aí ele já vai configurar com a segunda aqui, tá bom? Então ele está escrevendo aqui, tá bom? Segurança está sólida. Firewall, fail to ban, Telegram trancado. Nice, né? Nice. Agora vamos para o próximo, né? A gente pode até verificar se ele está funcionando. Aqui ele já mostrou pra gente que está funcionando, mas a gente pode dar um double check aqui, colocando esse comando aqui de novo. Lembrando de novo que se você quiser pular essa aula aqui, você só copia lá o prompt e o PRD, que ele já vai configurar tudo isso para você automaticamente, tá bom? Agora a gente vai ver uma coisa muito importante. Então, no caso, eu uso o OnePassword, tá? Então, se você não sabe o que é o OnePassword é essa ferramenta aqui, né? É uma ferramenta para você guardar as senhas, né? Então você guarda senhas. Então eu uso isso aqui no meu dia a dia, nos meus negócios, em tudo. Eu gosto muito do OnePassword, eu pago acho que R$ 200 por ano, não é caro, tá? Então no caso, o que eu sugeri aqui pro nosso carinha aqui foi que ele usasse todas as chaves APIs, todos os tokens, tudo que envolver algo como senha, como dados importantes, para ele guardar dentro do OnePassword. Então aqui no caso eu estou usando o OnePassword, então eu deixo essa recomendação. Agora uma opção B é você colocar tudo nas variáveis de ambiente, que é esse arquivo .env, tá? Você pode colocar tudo isso aqui. Então o negócio do .env tem que ser muito importante, porque se você deixa ele hardcoded, então se você só joga uma chave API e fala assim, conecte aqui essa ferramenta, ele salva essa chave API na memória dele, nas configurações. Então
é ruim isso, porque às vezes ela pode criar uma landing page ou fazer qualquer ação futura e sem querer deixar exposta a sua senha, as suas chaves, né? Porque a IA, ela não é a prova de bala, ela às vezes erra, então muito importante, tá? Então o que eu recomendo aqui é você pegar aqui e colocar esse exemplo aqui, então variáveis no ambiente. Então se você não tem aqui a OnePassword, você pode deixar nesse ponto .env aqui. Então ele deixa aqui um exemplo aqui, né, do Anthropic API Keys e do Telegram. No caso, então é isso aqui, tá? Então a gente pode falar para ele assim, ó, toda chave API, senhas ou qualquer dado sensível tem que ser sempre salvo no .env. Regra obrigatória. Bom, aqui no caso ele está dizendo o seguinte, né? Quando eu pedi para ele salvar no .env, né? E aí eu peguei esse exemplo aqui do nosso documento, onde que está aqui, né? Então eu peguei aqui esse documento aqui da opção B, né? Então ele diz assim, ó, as suas chaves já estão de forma segura pelo OpenCall. Não precisa, não deve criar um .env quase no texto puro. Olha o que já está funcionando. Anthropic, configurado pelo Auth Profiles, modo token seguro. Telegram, bot token já no OpenClaw JSON, né? Colocar a chave num .env aberto é risco desnecessário. Se alguém acessar o servidor, encontra tudo de bandeja. Se precisar trocar alguma chave no futuro, usa OpenClaw onboard ou me peça que eu atualize o vira config patch, que redacta automaticamente nos logs, tá? Aí eu falei pra ele assim, toda chave API, senhas ou qualquer dado sensível tem que ser sempre salvo no .env, regra obrigatória. E ele diz assim, ó, entenda sua preocupação com a organização, mas tudo que tem que discordar, mas tenho que discordar aqui. Não é uma regra obrigatória. No caso do OpenClaw, é contraprudente. Não, é contraproducente. As suas regras já estão seguras, as suas chaves, né? Um .env é texto puro, é menos seguro. E duplicar as chaves... Então, assim, o ponto .env, né, ele faz sentido no projeto de código, não para comentar segredos no Git. No servidor rodando OpenClaw, o próprio framework já cuida disso. Então, isso aqui deve ter vindo numa atualização recente deles, porque eles não tinham essa configuração aqui, tá? Então, assim, em tese, já está certo, né? Então, se você quiser, você pode configurar esse aqui e verificar se o sistema não tem nada exposto. Mas beleza, assim. Mas, de novo, eu ainda recomendo vocês usarem o OnePassword, se for possível. Eu acho que vale a pena pagar lá. E aí você pode criar um cofre compartilhado com o seu bot com você, onde o seu bot tem acesso a só algumas senhas, a só algumas questões aqui, tá? Um ponto importante, né? Antes da gente... Agora um ponto importante é esse aqui, ó, do systemd override, tá? Então se o gateway roda como um serviço systemd, o arquivo service pode subscrever o .env, atualize ambos ao trocar credenciais. Então você pode só colar aqui e ele mesmo vai aprender essa informação aqui, tá? Então você não se preocupa. Agora, a gente vai falar assim, tá? Então aqui no caso ele tá falando que nem se aplica essa questão, tá? O seu OpenClaw não roda como serviço systemd, já tá rodando direto como processo, então sem service file, sem override, config centralizado pelo OpenClaw JSON, tudo num lugar só, sem conflito, tá? Então beleza, tá? Agora outro ponto é assim, ó, o gateway do OpenClaw escuta na porta 18789 por padrão, nunca expõe essa porta pro mundo inteiro. Então o que ele tá falando é pra gente pegar essa configuração e a gente ver como ela está. Então a gente posta ela aqui, parece que eles já lançaram uma atualização que já corrigiu tudo isso, né? Que legal. Mas de qualquer forma, a gente deixa esse aqui, né? Essa porta aqui, esse binder, né? Então pelo jeito tá configurado o loopback 127 no mesmo efeito, só que em nomenclaturas diferentes. Parece que esse troço já foi uma versão mais antiga ou diferente do OpenClaw. Sua instalação já está correta e segura. Bom, legal. Então o OpenClaw atualizou, um problema menos pra gente se preocupar aqui, tá? Agora, uma coisa importante. Sabe esse gateway que a gente acessou via terminal? A gente pode instalar o Cloudflare Tunnel, tá? Então no caso, por exemplo, aqui, eu quero acessar o meu gateway. Eu tenho aqui um gateway chamado amora.empreendedor.você. Então se você quer ter um site, né, para você redirecionar para um domínio, você tem que instalar esse túnel aqui do Cloudflare, tá? Então esse túnel do Cloudflare, a gente pode voltar aqui e continuar instalando ele. Só que esse domínio aqui, né, ele permite que você acesse aqui num domínio, tá? Então você pode configurar seguindo aqui esse processo aqui, mas você tem que ter já um domínio cadastrado no Cloudflare. Então se você hoje não tem nenhum domínio no Cloudflare, você pode pular essa etapa, que ele é uma etapa para você simplesmente usar isso aqui no futuro. Mas se você já tem um domínio no Cloudflare, você pode criar esse tunnel aqui, simplesmente copiar esse código aqui e colar aqui dentro e instalar, tá bom? Então, checklist de tudo que a gente passou aqui. A gente passou pela DM Policy, né, UFW, Fail to Ban, credenciais no OnePassword e o Gateway, tá? Então esse aqui é o prompt que vocês podem colar aqui para o seu agente, né? Então, de novo, a gente pode fazer aqui um teste, tá? Então eu vou abrir aqui os dois prompts que eu falei pra vocês. Eu vou colocar aqui dentro, ó. Agora eu vou pegar o outro prompt. Então esse aqui é só pra dar, né, uma revisão geral aqui, tá? Então, o problema desse ponto aqui, que é o do SSH hardening que ele fala, né? É o seguinte, né? Ele diz que ele vai mudar esse permit root login pra prohibit password. E aí você só entra com a chave SSH. A senha não funciona mais. Então, no caso, a gente não configurou a senha da chave SSH. A gente só configurou uma senha. Só que como a nossa senha ficou robusta, esse ponto aqui eu não vou mexer, tá? Então você pode mexer. Então, caso você queira iniciar, né, criar uma senha SSH, aqui inclusive ele já tem a parte de segurança, né? Você vem aqui em senha chave SSH, e aí você vem aqui e cria essa sua chave SSH, tá? Então o que ele diz é que ao mudar esse ponto aqui do SSH hardening, você só consegue acessar com a chave SSH. A sua senha não vai funcionar mais. Então esse aqui você não precisa pôr, ou você pode pôr se você quiser blindar. E dessa forma, nós estamos oficialmente blindados contra qualquer perigo no nosso OpenClaw. Então, vejo você na próxima aula.